Eu não queria reencarnar e eu tive que reencarnar. Eu não gosto de viver essa vida. E por que eu sofro tanto? Vamos falar hoje sobre a reencarnação compulsória, é um tema bem interessante sobre espiritismo, então gostaria que você ficasse nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson e aqui a gente fala sobre espiritualidade mais voltada ao espiritismo segundo Allan Kardec. Você que é e você que não é espírita, eu convido você a assistir a este vídeo sem pretensões nenhuma, apenas para você entender o que é a reencarnação compulsória, tudo bem? O espiritismo, ele acredita piamente, assim como várias religiões do mundo oriental ali, do lado oriental, sobre a reencarnação. O que vem a ser a reencarnação? A reencarnação, em tese, falando de um jeito bem curto, é quando você é um espírito, você vem, nasce aqui no planeta Terra, aqui por exemplo no planeta Terra, num corpo físico como este. Assim que esse seu corpo físico ele entra em colapso, esse corpo ele morre, o seu espírito ele sai e vai para o mundo espiritual e dali você planeja novamente voltar à Terra num novo corpo físico. Isso é reencarnação. A reencarnação, inclusive, eu dei o exemplo do planeta Terra, não é só no planeta Terra que ela acontece para quem acredita no espiritismo segundo Allan Kardec. A reencarnação ela pode acontecer em diversos planetas, mas falaremos aqui mais do planeta Terra, tudo bem? E aí, quando você planeja a sua reencarnação, em tese você planeja, ou senão o mundo espiritual ajuda a planejar para você, porque você precisa evoluir espiritualmente. Entretanto, existem muitas situações que você vê, ou se não pode até ter acontecido com você ou alguma pessoa próxima, e essa pessoa demonstra total insatisfação com a vida. Sempre demonstrou uma pessoa muito baixa em questão de vibração. Essa pessoa dificilmente está feliz e ela sempre está triste, muito mal. E às vezes essa pessoa não tem nenhum problema de saúde, não tem depressão, não tem nada. Ela simplesmente ela tem um desgosto pela vida, simplesmente porque ela não gosta de viver aqui. Vamos falar sobre um pouquinho da reencarnação compulsória. Antes, o que a gente precisa entender? A reencarnação ela é um processo. É um processo em que nós, no caso, planejamos juntamente com o mundo espiritual o que a gente precisa para evoluir. Ora, se eu sou uma pessoa que tem diversos problemas com o nervosismo, com o egoísmo, eu preciso evoluir nesses aspectos. Então, planejo uma vida, quando reencarnar, para tentar evoluir nesses aspectos e também em vários outros aspectos. Quando eu sou uma pessoa que ainda não evoluiu, eu sou uma pessoa que ainda precisa sempre de ajuda para tomar as decisões, porque em tese eu sou uma criança espiritual, existem os espíritos, a família espiritual, que fazem isso por nós. Muitas vezes você não escolhe reencarnar, você reencarna porque o mundo espiritual decidiu isso por você. Neste momento, o seu livre-arbítrio ele não está totalmente a favor, a seu favor, porque o seu livre-arbítrio, você nesse momento não tem essa livre e espontânea vontade de fazer o que você acha que deve ser feito, porque você ainda é uma criança, você não evoluiu. Então o mundo espiritual ele vai resolver isso para você. Ele vai escolher um momento para você reencarnar, ainda que você não tenha escolha sobre isso. Porque, como eu disse, todos nós ainda estamos evoluindo e somos crianças espirituais. Se nós estamos nesse planeta que é um planeta de provas e expiações, aqui há muitos espíritos que estão em processo de evolução, muitos espíritos ainda que a gente considera crianças e muitos espíritos também evoluídos, muito evoluídos, que vêm aqui inclusive para ajudar os demais espíritos. É uma prova que eu acho muito bonita, inclusive porque muitos espíritos não precisam mais reencarnar aqui na Terra e eles vêm só para isso. A gente fala, por exemplo, de Buda, a gente fala de Jesus, a gente fala de espíritos altamente evoluídos, a gente pode falar até de Chico Xavier, e muitas vezes a gente até se compara e se sente mal. Nossa, o que Chico Xavier fez? Eu não conseguiria fazer 1%. Por que a gente se sente mal? Porque ele é um espírito altamente evoluído e que muitas vezes não precisaria vir aqui. Mas de toda forma, quando você
Sente isso, senão quando você vê alguém que sente muito desgosto pela vida, a pessoa ela sempre está insatisfeita, a pessoa não está bem, às vezes essa pessoa ela reencarnou compulsoriamente. Por mais que em primeiro momento a gente ache que isso é uma injustiça com essa pessoa, na verdade isso daí é para ela evoluir. Ora, se a gente não vai a Deus pelo amor, a gente vai pela dor. Não tem jeito, isso faz parte. E num mundo de provas e expiações como o nosso, na maioria das vezes a gente evolui pela dor. Então a reencarnação compulsória, ela se resume a isso. É quando você não tem escolha, você vai reencarnar. É quando você, por exemplo, não quer ir à escola, aquele filho, aquela filha birrenta que chora, que quer ficar em casa, você vai à escola, porque a escola é importante para você. E exatamente isso que acontece com a gente. Você não tem escolha, você vai reencarnar, porque você precisa reencarnar. E muitas vezes isso pode até soar um pouco diferente. Quando você tem a capacidade de escolha, quando você quer fazer o seu planejamento espiritual, que a gente fala que é aquela reencarnação proposta, esse tipo de reencarnação que é planejado, que é planejada no mundo espiritual, na maioria das vezes pelos nossos guias, pela nossa família, essa reencarnação ela tem que ser conquistada. Isso chega a ser até interessante. Por que ela tem que ser conquistada? Justamente porque essa reencarnação você vai conseguir sempre através do trabalho. No mundo espiritual você vai prestar o seu trabalho, você vai adquirir, de acordo com os livros do Chico Xavier, os seus bônus horas. Você vai trabalhar para você adquirir uma quantidade de bônus horas e vai dizer assim: bom, agora eu posso pedir a minha reencarnação. Se o mundo espiritual achar por bem que eu posso reencarnar, eu quero planejar a minha próxima vida. E é por isso que a gente sempre fala, a nossa vida ela é muito curta. A nossa vida aqui no planeta Terra é muito curta. Então, a partir do momento que você consegue compreender isso, que a sua vida é curta, tente aproveitá-la da melhor forma possível. Tente aproveitá-la para você adquirir muito conhecimento e sabedoria. Porque a sua próxima vida, quando será, ninguém sabe. Pode ser que seja daqui 100, 200 anos, porque você vai ter que trabalhar no mundo espiritual para você adquirir de novo esse seu direito, entre aspas, de voltar à Terra. Mas veja, esse tipo de reencarnação proposta, no nosso caso, na maioria das vezes, é uma reencarnação que certamente você vai evoluir de alguma forma. Pode ser que você fale, pode, mas a chance de você evoluir de alguma forma é muito grande, diferentemente da reencarnação compulsória, em que aquele espírito ele precisa de, às vezes, muitas reencarnações até ele compreender a questão da caridade, do amor, da sabedoria e do conhecimento. Então, por isso, ele vai reencarnando ainda que ele não queira. Tudo bem? Esse foi o nosso tema de hoje, reencarnação compulsória. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você, se inscreve no nosso canal, mande esse vídeo para as pessoas que têm interesse sobre espiritualidade, sobre espiritismo, porque a melhor caridade que a gente faz para o espiritismo é divulgá-la. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Até mais.